Política, com Rodrigo Orengo. Ó quem tá de volta com a gente, o Rodrigo Orengo, depois das suas férias, está com energia renovada para um ano que promete. Em Brasília é um ano eleitoral, então a gente vai ter muito trabalho aí ao longo do ano, não é, Orengo? Bem-vindo de volta, bom dia. Bom estar de volta, Sheila. Bom dia a você, Fábio, Carla. Bom dia a todos. E olha, Sheila, por falar em recesso, ou pelo menos assim, antecipação da volta do recesso, quem está voltando é o presidente do Supremo Tribunal Federal, viu? O ministro Edson Fachin. Ele só voltaria em fevereiro, quando acaba o recesso do Judiciário, mas decidiu voltar ontem. Está aqui em Brasília já conversando com colegas, porque tem um mal-estar aí, mal-estar diante do caso Master, inclusive com reclamações públicas de entidades que representam delegados da Polícia Federal, foi o caso da Associação dos Delegados da Polícia Federal, né, que reclamaram aí do que eles chamam de mitigação das atribuições dos delegados, né, em função de decisões do ministro Dias Toffoli, que está à frente desse caso, é o relator desse caso no Supremo Tribunal Federal, e tem questionamentos, né? Por exemplo, os delegados alegam lá que há interferências, citam, por exemplo, a escolha de peritos, no caso, também prazos exíguos, né? Então há reclamações, e não só de delegados, também em outras esferas, no Congresso Nacional, por exemplo. Então, 4 pedidos de afastamento do ministro Dias Toffoli desse caso já chegaram à Procuradoria-Geral da República. O último foi do senador Eduardo Girão, né, alegando proximidade de familiares do ministro Dias Toffoli de questões comerciais com pessoas próximas ao caso Master. Então, ele pede o afastamento do ministro na PGR por conflito de interesse. E aí é interessante a gente falar desse caso, porque não há precedente no Supremo. O Supremo até hoje não afastou o ministro por conflito de interesse. O que geralmente acontece é o próprio ministro alegar lá que há algum problema e ele se afasta. Agora, uma decisão de retirar o ministro do caso realmente não tem precedente no Supremo Tribunal Federal. Agora, há um desconforto, tanto que ministros em meio ao recesso estão conversando sobre esse caso, o que se espera aí, o que se chama sempre no Supremo de autocontenção, para evitar expor a instituição, mas para efeitos práticos, caberia ao próprio ministro tomar uma decisão e não há nenhuma sinalização nesse sentido. Os casos que chegaram na Procuradoria-Geral da República, as reclamações de parlamentares, um senador e 3 deputados de oposição, eles vão ser analisados do âmbito técnico, do ponto de vista técnico, até em sigilo, mas a Procuradoria-Geral da República precisa dar uma resposta, mas aqui em Brasília ninguém espera que o ministro seja realmente retirado do caso, justamente por causa do histórico. Isso nunca acontece. Em outros casos também, questionamentos foram levantados e sempre cabe ao ministro. E outra coisa, se a PGR apresenta alguma ação, quem é que vai decidir? É o próprio Supremo Tribunal Federal. Diante disso, o que se tem pela frente é pelo menos conversas aqui, em meio ao recesso de ministros do Supremo Tribunal Federal, para lidar com esse desconforto, porque as críticas se avolumam em Brasília em relação à condução desse caso do Banco Master do Supremo Tribunal Federal.